Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão da FUVEST 2023, segunda fase, sobre Química Geral e Bioquímica, onde no item A nós vamos tratar sobre reações orgânicas, no item B sobre interações intermoleculares e no item C vamos tratar o assunto de estequiometria. Vindo aqui para a questão, nós temos o seguinte. Em laboratório, os peptídeos podem ser sintetizados com reagentes que promovem a ligação em diferentes aminoácidos. O EDC é um composto que pode ser utilizado em solução aquosa com essa finalidade, como representado a seguir. Então ele está falando que o EDC é um reagente que vai reagir depois com o ácido carboxílico, que é o que a gente vê no esqueminha, e isso aí vai produzir para nós os peptídeos. Então, vindo aqui, ó, o EDC está aqui, ó, o reagente que ele comenta, o EDC está aqui. Aqui nós temos o ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico reagindo com o EDC vai me formar um intermediário. E aí, esse intermediário, pela adição de uma amina primária, vai me formar o peptídeo e vai me gerar um subproduto. O R1 e o R2 são cadeias carbônicas, ok? Então, não importa quantos carbonos você tem aqui, quantos carbonos você tem aqui. A parte reacional vai ser justamente onde você tem aqui essa hidroxila e esse carbônio aqui, onde você tem esses nitrogênios, que você tem aqui uma carbodiimida. Então, a parte reacional é a hidroxila com a carbodiimida. Isso me gera o intermediário, essas duas moléculas iniciais. No intermediário são uma molécula só. Pela adição da amina, novamente você quebra essa ligação aqui, você tem o rompimento dessa ligação, e aí novamente você gera dois produtos, onde você quer produzir justamente esse peptídeo. E aí depois ele vai perguntar daqui a pouco para nós, se nós pegarmos essa rota e substituirmos aí pelo DCC, quem vai ser o nosso subproduto? É isso que ele vai nos perguntar no item A. No item B, ele vai comparar o EDC com o DCC em relação às interações intermoleculares. Depois, no item C, a gente vai trabalhar aqui com a estequiometria da degradação do peptídeo. Então, vindo aqui para o item A, ele vai falar o seguinte. Um reagente similar chamado DCC, que é aquele que estava no cantinho aqui, ó, o DCC, representado acima, também pode ser utilizado para promover o mesmo tipo de reação. Então a reação vai ser similar. Mas não é indicado para uso em meios polares como soluções aquosas. Então ele está falando que o DCC ele é menos polar do que o EDC, que é o que a gente vai trabalhar no item B em relação às interações intermoleculares. Então, vindo aqui para o item A, ele vai falar: escreva no quadro da folha de respostas a estrutura do subproduto formado quando o DCC é utilizado em substituição ao EDC. Então, como eu comentei, ele deu a rota sintética usando o EDC. A gente vai analisar a rota sintética pelo EDC e depois a gente imagina ela substituindo esse EDC pelo DCC. E é isso que ele quer, o subproduto. Quando você usar o DCC como lá o reagente, reagindo com o ácido carboxílico. Tá? Então aqui eu copiei o que está no quadro da folha de respostas lá que a FUVEST fornece para mostrar como que a gente tinha que preencher aqui esse espaço com a estrutura. Então, vindo aqui para essa rota sintética que a FUVEST forneceu, nós precisamos entender como que esse EDC vai ficar na forma do subproduto. O que vai acontecer daqui até o final, onde ele vai se tornar o subproduto, para depois a gente substituir o EDC pelo DCC. E aí, a estrutura do subproduto do DCC é o que ele quer que nós colocamos no quadro de respostas. Então, nessa etapa aqui, coloquei aqui o ácido carboxílico e o EDC, que é o nosso reagente, que vai formar aqui um intermediário. Então, vamos liberar aqui o intermediário para ver o que está acontecendo. Então,
que a gente analisa daqui para cá? Ó? Esses dois caras, esses dois reagentes estão virando aqui apenas um intermediário. Então, é sinal de que eles se uniram para formar apenas um, porque tem o 2, estão virando um, é porque eles se uniram através de uma ligação covalente, que é essa ligação aqui. Tá? Percebam que o oxigênio está ligado nesse carbono. Ó, o oxigênio está ligado nesse carbono. Lembrando que cada vértice aqui é um carbono, cada vértice aqui é um átomo de carbono. Então, essa ligação carbono-oxigênio aconteceu, ok? Então, a gente analisando, ó, essa parte é igual, o dupla O é igual, e essas regiões onde nós temos elétrons, né? Lembrando que o oxigênio, quando faz duas ligações, tem dois pares de elétrons, o nitrogênio, quando faz três ligações, tem um par de elétrons, então a gente não precisa representar, mas a gente sabe que eles estão aqui, ok? Então, a gente sabe que quando o oxigênio faz duas ligações, ele tem dois pares de elétrons não ligantes, e o nitrogênio, quando faz três ligações, ele tem um par de elétrons não ligantes. Isso está de acordo com a posição deles na tabela periódica. O nitrogênio é do grupo 15, então tem um par de elétrons não ligantes. O oxigênio é do grupo 16 da tabela periódica, então tem dois pares de elétrons não ligantes. E é esses pares de elétrons não ligantes que fazem com que essas espécies sejam bem reativas. Então, imagina que, a gente analisando aqui, ó, nós temos aqui uma ligação dupla carbono-nitrogênio, que é essa ligação aqui, ó. Então, aqui está o carbono, aqui não está representado mais o carbono, mas aqui é um vértice, então aqui tem um átomo de carbono. Então, essa ligação dupla carbono-nitrogênio é essa daqui. Só que percebam que aqui tem uma ligação dupla carbono-nitrogênio que aqui não tem mais. Então, e esse carbono aqui está ligado ao oxigênio e aqui eu só tenho o oxigênio. Aqui, esse oxigênio aqui não está mais ligado com esse hidrogênio. Então, o que aconteceu daqui para cá? Como o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, então imagina que essas linhas elas são elétrons. Como o nitrogênio é mais eletronegativo, então imagina que esses elétrons vieram para cá, e aí essa ligação aqui não tem mais, por isso que forma uma ligação simples, carbono-nitrogênio, que é o que a gente vê aqui. Esse hidrogênio que está ligado com oxigênio é esse hidrogênio que aparece aqui. Então, esse hidrogênio aqui é esse hidrogênio aqui. Então, como aqui o nitrogênio está com dois pares de elétrons nesse momento, porque os elétrons dessa ligação vieram para cá, e a hora que esse oxigênio se ligar nesse carbono, a hora que esse par de elétrons se ligar nesse carbono, porque nesse instante o carbono está fazendo três ligações, é um carbocátion, porque o par de elétrons veio para cá, então o oxigênio fala, bom, eu tenho dois pares de elétrons, eu vou usar um par de elétrons para formar uma ligação com o carbono, porque o carbono tem que fazer 4 ligações para ficar estável. Então é daí que forma a ligação oxigênio-carbono. Só que nesse instante, a hora que formar essa ligação, o oxigênio vai estar fazendo 3 ligações. E ele faz 2 para ficar estável. Tá certo? Ele faz 2 para ficar estável. Então o que vai acontecer? Como ele está fazendo 3, ele está ligado com esse carbono. Ele está se ligando com esse carbono. E ainda está ligado com esse hidrogênio. Para ele voltar a fazer 2 ligações, esse hidrogênio sai fora. E aí esse hidrogênio que sai fora, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, esse oxigênio vai ficar com um elétron de hidrogênio. E esse hidrogênio sai como H+. Aí ele sai sem elétron. E aí, como o nitrogênio precisa fazer 3 ligações e ele está fazendo só 2, aí o que acontece? Como ele tem 2 pares de elétrons, ele pega um par de elétron e ele se liga nesse hidrogênio. E aí você formou aqui o nitrogênio fazendo 3 ligações, que é o que a gente tem aqui, ó. Esse nitrogênio ligado no carbono e no carbono de baixo. Então, esse nitrogênio fazendo agora uma ligação simples no carbono de cima e no carbono de baixo. Ele ainda se ligou com o hidrogênio. E aí sim ele está fazendo as 3 ligações que deixam ele estável, que é o que a gente vê aqui. Ó. Uma, 2 e a outra ligação é com o hidrogênio, que é o que a gente vê aqui. Ó. A ligação carbono-nitrogênio, a ligação carbono-nitrogênio, nitrogênio com o carbono de baixo, nitrogênio com o carbono de baixo, e aí se forma uma ligação nitrogênio-hidrogênio. E aí, quando esse cara saiu fora, esse oxigênio se ligou nesse carbono. Então percebam que essa ligação dupla carbono-nitrogênio ela continua aqui. Então é nessa parte que aconteceu a reação química. É daí que veio a união desses dois reagentes para formar esse intermediário. Então essa ligação oxigênio-carbono que formou
essa ligação aqui, ok? Então, é isso que aconteceu nessa etapa. Agora, vamos colocar aqui o que vai acontecer agora. É introduzida uma amina primária nesse meio reacional. Tá? Então, aqui o nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica e a dois hidrogênios eu tenho uma amina primária. Então, ele coloca uma amina primária nesse meio reacional justamente para quebrar essa ligação carbono-oxigênio. Então, aqui vai ser quebrada, que é o que eu vou mostrar aqui, ó. Por isso que ele se separa novamente em duas moléculas. Então, você vai ter o peptídeo e você vai ter aqui o subproduto. Por quê? Agora aqui, ó, onde eu tenho C dupla O nitrogênio, ó, onde eu tenho agora C dupla O nitrogênio, antes era C dupla O. Então, o que eu vejo? Que aqui, ó, onde eu tenho CO não existe mais, e agora onde tinha CO, agora é CN. Então, de onde vem esse CN? Eu estou vendo aqui, ó. Isso aqui é a amina que entrou nesse carbono aqui, ó. Essa amina entrou nesse carbono, porque ó, o R2 é esse R2, esse nitrogênio é esse nitrogênio, e esse hidrogênio aqui é um dos hidrogênios que está aqui. Tá certo? Então, vamos entender o que aconteceu aqui agora. Então, a hora que ele colocou essa amina, o que acontece? O nitrogênio está ligado a 3 átomos, ó, 2 hidrogênios e uma cadeia carbônica. Então, é isso que nós temos aqui. Então, novamente, o nitrogênio fazendo 3 ligações tem um par de elétrons não ligante. E aí, percebam aqui, ó, que eu formei aqui um C dupla O. Então, aqui é C simples, ó. C simples O. Onde é C simples O, está virando C dupla O. Então, o que eu entendo daqui? Que em um determinado instante, essa ligação nitrogênio-carbono dupla vira uma ligação simples. Então, como o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Aqui o par de elétrons tinha vindo para cá porque o nitrogênio era mais eletronegativo. Agora aqui vai acontecer a mesma coisa. Como o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, o par de elétrons da ligação dupla vai vir para cá. Então, essa ligação dupla não tem mais aqui. Aqui eu tenho um par de elétrons e aqui o outro par de elétrons que já faz parte dele. Então, tem um par de elétrons a mais agora, ele está com 2 pares de elétrons. E aí o que acontece? Para suprir esse carbono que nesse instante está fazendo apenas 3 ligações, como o oxigênio tem 2 pares de elétrons, ele pega um par de elétrons dele e manda para cá. Então, aqui forma uma ligação dupla, que é a que você está vendo aqui. E aí, como ele está fazendo já as 2 ligações que ele precisa, essa ligação aqui é quebrada. Então, esse par de elétrons, como ele usou um par de elétrons para vir para cá, ele precisa repor para ficar com os 2 pares de elétrons. Ele precisa repor, ele tem que ficar com 2 pares de elétrons. Então, o par de elétrons dessa ligação, pelo oxigênio ser mais eletronegativo, ela vem para cá. Então, essa ligação aqui é quebrada. E aí você formou aqui esse C dupla O, todo mundo está aqui, ó. Você formou um C dupla O, que é esse aqui. Ó, aqui ficou agora uma ligação simples carbono-nitrogênio. Ficou uma ligação simples carbono-nitrogênio. Essa daqui já tinha sido formado nessa primeira etapa. Tá? Aqui onde não tinha hidrogênio, agora tem um hidrogênio, que é um hidrogênio que vai sair aqui da amina. Então, como a gente voltando aqui, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, o oxigênio ficou com os elétrons dessa ligação. E aqui, nesse instante, o carbono aqui está fazendo 3 ligações. 1, 2, 3. Lembrando que essa foi quebrada e o oxigênio saiu com os elétrons dessa ligação para ele formar isso aqui. Ele ficou com 2 pares de elétrons. Um par de elétron aqui é dessa ligação. Aí, como aqui, nesse breve instante, o carbono está fazendo 3 ligações, ele tem que fazer 4, o nitrogênio tem um par de elétrons para suprir isso aqui. Então, aqui vai formar uma ligação carbono-nitrogênio, que é o que a gente vê aqui, ó. Essa ligação aqui, que é a ligação peptídica, carbono-nitrogênio, é essa ligação que vai ser formada aqui, ó. Só que aí, nesse instante, o nitrogênio está fazendo 4 ligações. E ele tem que fazer 3, para ficar estável. Para ficar estável, ele tem que fazer 3. Tá? Para ficar estável, ele tem que fazer 3. Então, o que vai acontecer? Nesse instante, ele está fazendo 4. Ele está fazendo essas duas com o hidrogênio. Está ligado com uma cadeia carbônica e acabou de se ligar com o carbono. Então, um hidrogênio aqui vai sair fora. Então, como o nitrogênio é mais eletronegativo do que ele vai ficar com o elétron de hidrogênio, ele fica com os parzinhos dele, que ele fica estável, que é o que tem aqui, tá? E aí isso aqui sai como H+.
Aí, como esse nitrogênio está com 2 pares de elétrons e ele fica com 1, ele está fazendo só 2 ligações, o nitrogênio, então ele está com um par de elétron a mais. Então ele tem que se ligar com mais alguém para ficar estável. E quem está precisando de elétron? O H+. Então esse H+, ele está no meio, solto. Na hora que ele se aproxima desse par de elétrons, forma uma ligação nitrogênio-hidrogênio. E é daí que entra esse hidrogênio que vocês estão vendo aqui, tá certo? E aí, ó, você formou NH, aqui já tinha formado o NH, esse hidrogênio aqui é o que entrou aqui, da hidroxila você entrou aqui, e aí é esse hidrogênio aqui, é esse hidrogênio aqui, e aí você formou o C dupla O aqui, que veio dessa parte aqui, tá certo? Então é isso que você acabou formando, tá? Então eu sei que é um pouco complexo, mas é isso que a gente está vendo que está acontecendo, é isso que nos deixa a ideia dessa reação. Então, indo para o próximo slide, para nós fazermos agora para o DCC esse mesmo raciocínio, vamos lá. Então, eu deixei a rota que a FUVEST nos forneceu aqui, e agora a gente vai substituir esse cara por esse cara aqui. E ele quer saber justamente como vai ser a estrutura desse subproduto se a gente usasse esse cara aqui, o DCC, no lugar do EDC, tá certo? Então, vindo aqui, vamos lá. Então, mesma coisa aqui, ó, tá? Então, aqui, mais eletronegativo do que o carbono, ligação dupla vai vir para cá, essa ligação aqui não existe mais, o par de elétrons veio para cá, aí, nesse instante, o carbono está fazendo 3 ligações, o oxigênio tem 2 pares não ligantes, aí vai suprir para o carbono voltar a fazer 4 ligações, o oxigênio se liga no carbono, que é o que a gente viu aqui, tá? Aí, como o oxigênio vai fazer 2 ligações, que ele vai se ligar nesse carbono aqui, esse hidrogênio vai ter que sair porque o oxigênio vai fazer 2 ligações e nesse instante ele está fazendo 3. Então, esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar nesse nitrogênio, tá? Para ele voltar a fazer as 3 ligações, porque ele estava fazendo só 2. Aqui, o par de elétrons veio para cá, então ele está fazendo 1, 2. Então, ele vai usar um par de elétrons agora para se ligar com o H+, e formar aqui o NH. Então, aparece esse hidrogênio aqui, que é esse hidrogênio aqui da hidroxila. E aí, quando a gente vem para cá, o oxigênio se ligou nessa cadeia carbônica, nessa parte de cima a gente ainda não mexeu. Então, vai ficar esse cara ligado aqui, e aqui vai aparecer um NH. Ok? Então, o oxigênio se liga no carbono, igual foi aqui, ó. Esse oxigênio se liga nesse carbono, e aí você forma isso aqui. Que é a mesma coisa. Esse oxigênio se liga nesse carbono, e aí você forma isso aqui. Tá certo? Você formou isso aqui. E ó, o H aqui é o H da hidroxila. Aí o que você faz agora? Você faz o seguinte. Agora vai ser quebrado essa ligação aqui, ó. O que quebrou aqui, pela adição da amina, lembra que nessa etapa adiciona a amina, e aí a amina aí ajuda a gente a introduzir aqui o grupo amina aqui para formar uma amida, tá? Aqui a gente tem uma amida agora, então a gente vai formar uma amida, e aqui é a ligação peptídica. Então agora a gente vai inserir a amina para romper essa ligação aqui. Então a amina vai romper essa ligação aqui, e aí o que vai acontecer? Então esse nitrogênio vai se ligar aqui para formar essa mesma estrutura, só que como vai ficar a estrutura disso aqui? Então, que é a mesma coisa. Aqui, como o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, o par de elétrons vai vir para cá. Aí esse nitrogênio fica com 2 pares de elétrons. Aí você tem aqui a amina. Tem que ser primária, tá? Para acontecer isso aqui. Tem 2 pares de elétrons. Então, esse par de elétrons veio para cá. Essa ligação aqui não tem mais. O carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Tem que fazer 4. O que vai acontecer? Então, o oxigênio vai mandar um par de elétrons para cá, e aí você vai ter o seguinte, você vai ter a formação de uma ligação dupla aqui, e aí o carbono volta a fazer 4 ligações, ó. Então o oxigênio fala, bom, o carbono está fazendo 3, só que eu tenho um par de elétrons. Então eu pego um par de elétrons para me ligar aqui, só que como eu sou mais eletronegativo do que o carbono, eu pego um par de elétrons e levo o par de elétrons do carbono comigo. E aí você vai formar o C dupla O, que a gente vai colocar aqui, tá? E aí, aqui vai formar um carbocátion, porque essa ligação, os elétrons dessa ligação vieram para o oxigênio, que é mais eletronegativo. Aí, o nitrogênio tem um par de elétrons, pode se ligar nesse carbono, e aí forma uma ligação aqui,
que é isso que a gente vê aqui, ó, carbono e nitrogênio, veio dessa formação. Só que aí nesse instante o nitrogênio está fazendo 4 ligações. Então ele pega, como ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, par de elétrons vem para cá, e aqui, essa ligação aqui é quebrada, e como o nitrogênio é mais eletronegativo, ele sai com o elétron do hidrogênio. Então isso aqui sai como H+. Nesse instante o nitrogênio está fazendo 2 ligações, tem 2 pares de elétrons então. Então como esse cara está solto em solução, e está precisando de um elétron, então forma uma ligação nitrogênio-hidrogênio, que é o que a gente tem aqui. E aí vindo para cá, é isso aqui mesmo, ó, ok? Então, ó, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, o que muda é a estrutura do substrato. Por isso que justamente ele pediu qual que é a estrutura do substrato. Tá? Então, tudo aqui, ó. Esse nitrogênio é o nitrogênio da amida, que a gente tem aqui, ó, o R2. Então, aqui, esse par de elétrons veio para cá, por isso que ficou uma ligação simples carbono-nitrogênio agora, onde era uma ligação dupla, ficou uma ligação simples. Esse hidrogênio é um dos hidrogênios da amina, tá? Aí aqui formou o C dupla O, como eu falei. Esse par de elétrons vem para cá, porque o nitrogênio é mais eletronegativo. Essa ligação não tem mais. O carbono fazendo 1, 2, 3 ligações, precisa fazer 4. O oxigênio tem 2 pares de elétrons. Um par de elétrons vem para cá, forma essa ligação dupla aqui. Aí, o que acontece agora? Aí, como ele já está fazendo as 2 ligações, que é a ligação dupla, ele não precisa mais se ligar com o carbono. Então, como ele é mais eletronegativo do que o carbono, par de elétrons vem para cá. Isso aqui sai fora, eles soltam, por isso que você aí forma 2 moléculas. Aí aqui você forma um carbocátion, porque esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações, ele tem que fazer 4. Então a amina, ela pega e se liga nesse carbono aqui agora. E ele volta a fazer 1, 2, 3, 4 ligações. Só que agora o nitrogênio está fazendo 4, ele precisa fazer 3. Então como ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele fica com o elétron do hidrogênio. E aí esse cara sai como H+, aí como esse nitrogênio está fazendo 2 ligações, ele se liga com esse hidrogênio aqui. E aí, esse hidrogênio que entrou aqui é um dos hidrogênios da amina, por isso que você formou NH. Então, lembrando que esse hidrogênio é da hidroxila, e aonde você tem esse hidrogênio é o que veio aqui de um dos hidrogênios da amina. Então, onde você formou esse subproduto aqui, tá certo? Então, é isso que você tem que representar na folha de respostas. É esse carinha aqui, tá? E aí você poderia representar ele assim, ou eu peguei aqui e deitei, ó, mas a estrutura é a mesma. Anel, anel, aqui NHC dupla O, NH. NHC dupla O, NH, ou pode representar assim, tanto faz. O que importa é que você represente ele desta forma. Vindo agora para o item B, nós temos o seguinte. O DCC é menos adequado para ser utilizado em solução aquosa do que o EDC, por ser menos solúvel. Então, esse cara é menos solúvel em água do que o EDC. Indique no quadro da folha de respostas quais tipos de interações intermoleculares justificam a diferença de solubilidade de cada uma dessas espécies em água. Então, isso daqui é o que está no quadro de respostas lá da FUVEST. Ele quer saber para o EDC qual que é o tipo de interação intermolecular com a água e do DCC com a água. Tá? Por quê? Porque seria diferente. Esses caras aqui, interagindo entre si, seriam um tipo de interação intermolecular. Interagindo com a água são outro tipo de interação intermolecular, tá? Então ele fala aqui, ó, em solução aquosa. Então é esses caras interagindo com a água, tá certo? Se fosse só entre eles, qual seria o tipo de interação intermolecular entre DCC e entre EDCs? Seria diferente do que a interação intermolecular que eles vão fazer com a água, tá certo? Então, o que nós vamos começar aqui é o seguinte. A gente acabou de ver no exemplo anterior, e isso vai ser sempre que o nitrogênio estiver fazendo 3 ligações, ele vai ter sempre um par de elétrons no ligante. Então, fazendo 3 ligações, ele tem sempre um par de elétrons no ligante. Por isso que aqui, ó, aqui o nitrogênio está fazendo 4 ligações. Então, ele não tem mais o par de elétrons no ligante dele. Só que agora ele é instável, ó, ele tem uma carga positiva. Ele pegou o par de elétrons que ele tinha e se ligou com o hidrogênio. Então, nesse momento aqui, ele está instável porque ele está fazendo 4 ligações. Tá? Por isso que tem essa carga fixa nele. Daqui é uma carga, aqui eu tenho um íon e aqui não, aqui ela está neutra. O nitrogênio está fazendo a quantidade de elétrons que ele faz para ficar estável aqui e ficando um par de elétrons no ligante aqui. Para interagir com a água, a gente tem que lembrar da polaridade da água. A água é uma molécula polar e aí essa polaridade vai interferir aqui na interação intermolecular da molécula do DCC. Então, a água é uma molécula polar,
o oxigênio é o elemento mais eletronegativo na molécula de água, então o oxigênio é muito mais eletronegativo do que os hidrogênios. Por isso que no exemplo anterior, a ligação oxigênio-hidrogênio era rompida e o oxigênio ficava com o par de elétrons do hidrogênio. Então, aqui o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele tem uma carga parcial negativa. Ele está puxando a densidade eletrônica, então os elétrons estariam mais próximos do oxigênio do que dos hidrogênios. Então, se esse cara tem a carga parcial negativa, por ser mais eletronegativo, esses caras são menos eletronegativos ou mais eletropositivos, então eles vão ter uma carga parcial positiva, tá certo? Então, os oxigênios têm as cargas parciais negativas, por serem mais eletronegativos, e os hidrogênios as cargas parciais positivas, por serem menos eletronegativos. Então, como aqui é uma região rica em elétrons, além dos pares de elétrons dos nitrogênios, as ligações duplas aqui também são elétrons nessa região que você tem, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Como aqui você tem uma região rica em elétrons, uma região negativa da molécula, então os hidrogênios, que são as espécies que têm a carga parcial positiva, eles vão se aproximar mais dessa região. E aí, por aqui eu tenho nitrogênios que são bem eletronegativos, a densidade eletrônica desse anel ela vai estar mais deslocada para cá, na direção desses nitrogênios. Então, os elétrons estão mais deslocados aqui para esse centro, devido à eletronegatividade desses nitrogênios. Então, se os elétrons estão mais nessa região, essa região é menos eletronegativa, então é como se ela fosse mais eletropositiva. Então, a água, os oxigênios da água, eles vão se aproximar dessa região. Então, enquanto aqui os hidrogênios se aproximam dessa região, porque por ser rica em elétrons e esses caras terem carga parcial positiva, aqui, como os elétrons estão sendo deslocados para essa região, onde você tem nitrogênios que são bem eletronegativos, então o oxigênio ele se orienta nessas regiões onde você tem uma menor eletronegatividade. Então, isso acaba fazendo o quê? Que a interação que ocorre no DCC, a interação intermolecular, é um dipolo permanente e dipolo induzido. Então, a água ela tem um dipolo permanente. O oxigênio sempre vai ser a carga parcial negativa, porque ele sempre vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nunca o hidrogênio vai ser mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, isso é um dipolo permanente. Aqui vai ser sempre a carga parcial negativa e aqui sempre vai ser as cargas parciais positivas. Então, aqui você tem um dipolo permanente induzindo aqui o dipolo na molécula do DCC. Então, na hora que esses caras se aproximaram aqui e esses nitrogênios puxaram a densidade eletrônica para cá, o oxigênio da água se aproxima dessa região que é menos eletronegativa. Então, você tem um dipolo permanente e um dipolo induzido. Então, esses caras são dipolo permanentes e estão induzindo dipolo na molécula do DCC. Esse tipo de interação ela é mais fraca do que o que a gente vai ter aqui. Por isso que esse cara aqui, ele é mais solúvel em água do que esse aqui, que é o que a gente vai explicar agora. Então, a hora que eu venho aqui para o EDC, o que eu vou ter? Aqui a região é igual, ó, essa região é igual daqui. Então, isso vai acontecer nessa região também. Só que como essa interação aqui vai ser mais forte do que essa, é essa que vai sobressair sobre essa daqui. Porque se só isso aqui fosse levado em consideração, a solubilidade seria a mesma. Porque essa região é igual das duas. Mas ele fala que esse cara aqui é mais solúvel em água do que esse aqui. Então a região que importa para a gente determinar a interação intermolecular é justamente essa, que é o que a gente vai comentar agora. Tá? Então essa região, como é igual a essa, o tipo de interação que vai acontecer aqui é igual, e ela é mais fraca, ok? Então não é ela que determina a solubilidade. Agora, quando a gente olha para essa região aqui, onde eu tenho essa carga positiva, essa carga aqui é positiva, aqui era uma carga parcial. Ela está relacionada aqui com a eletronegatividade apenas. Aqui não, essa daqui vai formar uma interação mais forte. E é por isso que esse cara vai ser solúvel, mais solúvel do que o DCC. Tá certo? Então, aqui, como aqui é uma região positiva, quem vai se aproximar aqui apenas? Apenas o oxigênio vai se aproximar dessa região. Você não vai ter uma indução, apenas o oxigênio aqui é que vai interagir com essa carga positiva. Lembrando que essa daqui é a região mais eletronegativa, então
como aqui tem a carga parcial negativa, então você vai ter essa atração aqui. E ela é muito mais forte, por quê? Porque é uma interação iônica. A ligação iônica é mais forte do que uma ligação covalente, porque você tem aí o cátion e o ânion numa ligação iônica. Você tem um cara que perdeu o elétron e o cara que recebeu o elétron. Você gerou carga. Então, aqui como eu também tenho carga, essa interação aqui com a água vai ser muito mais intensa do que essa interaçãozinha que vai ocorrer com a água aqui, que é apenas uma aproximação. A aproximação aqui devido a essa diferença de eletronegatividade, não. Aqui a interação é muito mais intensa, por isso que você vai solubilizar muito mais esse cara, a água vai sulfatar muito mais essa região, e aqui, nesse caso aqui, não vai acontecer. Aqui é apenas uma aproximação. Então, é isso que vai estar acontecendo aqui. E que tipo de interação a gente vai ter aqui? A gente tem o mesmo dipolo permanente, o oxigênio sempre vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, só que aqui eu tenho um íon. Então, aqui a interação ela chama íon-dipolo. E a interação íon-dipolo ela é muito mais intensa do que a interação dipolo permanente dipolo induzido, ou do que todas as outras interações moleculares que a gente tem. Então, essa interação é mais forte do que ligação de hidrogênio. Essa interação é mais forte do que dipolo permanente e dipolo permanente. Essa interação é muito mais forte do que dipolo induzido, dipolo induzido. Então, por isso que você vai ter uma solubilização muito maior desse cara do que desse cara aqui, justamente por causa dessa carga, tá certo? Então, a interação que a gente tem aqui é uma interação íon, ó, o íon e o dipolo da água, por isso que é a interação íon-dipolo, tá certo? Que é muito mais intensa do que essa aqui. É isso que justifica esse cara ser mais solúvel em água do que esse cara aqui, tá certo? É a mesma coisa, por que os hidrocarbonetos são pouco solúveis em água? Porque a água interage muito pouco com eles. Então, por que esses caras vão ser menos solúveis em água? Porque essa interação é mais fraca do que essa, ok? Então, é isso que está acontecendo. Então, no quadro de respostas lá, nós vamos colocar aqui para o EDC a interação é íon-dipolo, e para o DCC é dipolo permanente e dipolo induzido. É isso que a gente vai preencher. Então, EDC, íon-dipolo, DCC, dipolo permanente e dipolo induzido. Tá certo? Então, EDC, íon-dipolo, ó. O EDC, íon-dipolo, e o DCC, dipolo permanente e dipolo induzido. Tá certo? Indo agora para o item C, nós vamos ter o seguinte. Um dos métodos utilizados para quantificar proteínas é o método Kjeldahl, no qual é realizada a determinação da quantidade de matéria nitrogenada total em uma amostra. Então, é um método bem utilizado para você quantificar aí, nitrogênio em proteínas. Então, quantos nitrogênios, qual a quantidade de nitrogênios que você tem numa proteína, como você determina? Utilizando esse método analítico, o método Kjeldahl, ok? Ele explica aqui justamente o que eu acabei de falar. Esse método consiste em degradar toda a proteína de forma que todos os átomos de nitrogênio da amostra sejam convertidos em sulfato de amônio. Então, esse teste você usa o ácido sulfúrico para ajudar na degradação da proteína, e é por isso que você forma o sulfato de amônio. Então, o sulfato de amônio é esse cara aqui. Então, o sulfato, que é esse cara aqui, ele vem de quem? Ele vem do ácido sulfúrico. E o nitrogênio que está formando aqui o amônio, o nitrogênio que forma o íon amônio, é o nitrogênio que vem da proteína, tá certo? Você relacionando o nitrogênio da proteína com a quantidade de íons amônio que você forma, você consegue determinar aí a quantidade que você vai ter de nitrogênio na sua proteína, que é o que ele vai pedir agora aqui para nós. Então, considere uma amostra de 550,2 mg de um peptídeo de fórmula molecular C123, H193, N35O37, foi submetida ao método Kjeldahl. Calcule a quantidade total máxima de mols de sulfato de amônio, ele quer a quantidade máxima de mols desse cara, que seria produzida pela análise dessa amostra utilizando esse método. Então, ele quer saber quanto que eu formo desse cara se eu partir de 550 mg desse peptídeo, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, como ele quer em mols aqui, ó, a quantidade total e máxima de mols desse cara, nós vamos ter que pegar primeiro essa coisa aqui, essa massa desse cara aqui, e transformar para mol e depois fazer algumas relações estequiométricas para determinar quanto eu produzo desse cara. Então,
ele já deu aqui para nós a massa molar do peptídeo, 2.751 gramas em 1 mol. Então, eu já sei que em 1 mol de peptídeo eu teria 2.751 gramas. Então, em 550 miligramas, quantos mols vão equivaler? E é daí que a gente vai começar. Então, eu sei que, dessa informação, que 1 mol do peptídeo tem uma massa de 2.751 gramas. Então, se eu pegar 550,2 miligramas, quantos mols eu vou ter? Só que aqui está em miligramas e aqui está em grama. Então, eu tenho que transformar aqui para grama. Então, é só eu colocar 550,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, aqui 550,2 vezes 10 a menos 3 grama equivale a quantos mols? Porque aí grama cancela com grama. Por isso que eu tive que transformar aqui para grama. Então, é só colocar 10 a menos 3 aqui que eu já transformei isso aqui para grama. Ok? Então, aí grama cancela com grama e eu descubro em mol. E a gente vai trabalhando em mol, porque até obter no final o mol de sulfato de amônio. Ok? Então, fazendo essa divisão aqui, ó, a gente vai chegar no seguinte. A gente vai chegar em 2 vezes 10 a menos 4 mol do peptídeo. Então, nessa massa que ele está utilizando, existem 2 vezes 10 a menos 4 mol do peptídeo. Ok? E aí, o que a gente sabe agora? Nós sabemos que o peptídeo tem 35 mols de nitrogênio. Então, 1 mol de peptídeo tem 35 mol de nitrogênio. Lembrando que esse método Kjeldahl, ele fala que todo o peptídeo ele é degradado a nitrogênio aqui, pelo ácido sulfúrico. Então, eu sei que quando esse cara for degradado, ele vai me gerar 35 mol de nitrogênio. Então, 1 mol desse me gera 35 mol de nitrogênio. Então, se eu tenho essa quantidade em mol do peptídeo, quantos mols de nitrogênio eu vou ter? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, se em 1 mol desse cara eu tenho 35 de nitrogênio, que é o que a gente tem aqui, então se eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 mol, quantos mols de nitrogênio eu vou ter? Então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 35 vai dar 70. 70 vezes 10 a menos 4. Então, 70 vezes 10 a menos 4, isso aqui não é notação científica. Então, para deixar a notação científica, eu tenho que andar vírgula uma casa para a esquerda. Então, a hora que eu colocar aqui, aumenta uma unidade. Então, fica 7 vezes 10 a menos 3 mol. É isso que a gente vai chegar aqui. Tá? Então, 2 vezes 35 dá 70, só que 70 vezes 10 a menos 4 não é notação científica. Então, eu ando uma vírgula uma casa para a esquerda, e aí eu aumento aqui uma unidade. Ele passa de 10 a menos 4 para 10 a menos 3. Eu aumentei uma unidade. E aí, essa quantidade em mol, que aquela massa, essa massa aqui, tem de nitrogênio. E aí, agora falta mais uma conta para a gente fechar aqui. Então, agora eu sei o quê? Que 1 mol desse cara produz sulfato de amônio. Então, a degradação do meu peptídeo vai formar sulfato de amônio. Vai formar também composto com carbono, tá? Mas o que importa para nós é a relação do peptídeo com o sulfato de amônio, que é o nitrogênio, que ele está relacionando. Então, a gente sabe que 1 mol desse gera quantos mols desse cara aqui? Então, a gente vai fazer a relação agora. Então, eu sei que 1 mol do peptídeo tem 35 mol de nitrogênio. Então, que é essa relação que a gente fez aqui. Então, eu sei que esses 35 vão estar relacionados aqui. Então, 35 mol de nitrogênio é que vai estar relacionado com o sulfato de amônio. Por quê? Porque ele fala no enunciado que todo o nitrogênio do peptídeo vira sulfato de amônio. Então, todo o nitrogênio que está aqui, ele vai estar só no sulfato de amônio. Você não vai formar outras moléculas que tenham nitrogênio. Então, isso aqui que é o interessante. Então, todo o nitrogênio que for degradado vai estar aqui no sulfato de amônio. Então, se eu tenho 35 mol de nitrogênio, então eu vou ter que ter a mesma quantidade de mols aqui no sulfato de amônio. Então, eu tenho que balancear essa parte aqui. Então, se aqui eu já tenho um 2 e eu colocar 35 aqui, 35 vezes 2 me daria 70 mols de nitrogênio. Só que eu tenho só 35, então o balanceamento não dá. Então, como eu já tenho esse 2 aqui, eu tenho que pensar, bom, que número que multiplicado por 2 vai me dar 35? E aí o valor é 17,5. Então, 17,5 vezes 2 dá 35, ó, porque
Eu estou falando que eu tenho 2 mols já de nitrogênio aqui. Então, na hora que eu fizer 17,5 vezes 2, eu vou ter 35 mol de nitrogênio desse lado e 35 mol de nitrogênio desse lado. Então, o que eu faço agora? Então, eu coloquei o 17,5 aqui. E aí, agora é só fechar. Então, eu sei que 35 mol de nitrogênio me produz 17,5 mol de sulfato de amônio. Então, se eu tenho 7 vezes 10 a menos 3 mol de nitrogênio, quanto eu vou conseguir produzir em mol de sulfato de amônio? Então, esse cara aqui, ó, é esse cara aqui. Por isso que nós descobrimos nessa massa quantos mols de peptídeo tinham. Então, nessa massa de peptídeo tem esse número de mols. E aí, nesse número de mols, tem quantos nitrogênios? É o que a gente descobriu aqui. Então, nesse mols de peptídeo, tem essa quantidade de mols de nitrogênio. E aí, agora a relação dos mols de nitrogênio com os mols de sulfato de amônio, que é o que ele pede no final. Então, 7 vezes 10 a menos 3 mol de nitrogênio me produz quantos mols de sulfato de amônio? Então, é esse Y aqui. Então, o que a gente pode fazer agora de muito simples para não chegar nessa multiplicação e depois ter que dividir? Então, a gente vai fazer de uma forma meio mais simples esse cálculo aqui. Então, é só eu olhar aqui, ó. Se daqui para cá está diminuindo a metade, ó, estou dividindo por 2, vindo daqui para cá, então, daqui para cá também vai ter que dividir por 2. Então, se daqui para cá eu estou dividindo por 2, eu tenho que seguir a mesma proporção. Então, qual que é a metade de 7 vezes 10 a menos 3? Vai ser 3,5 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então, ó, daqui para cá dividiu por 2. Daqui para cá também tem que dividir por 2. Eu não preciso fazer nenhuma conta de multiplicação e depois dividir. Não, é só eu enxergar isso. Se daqui para cá cai pela metade, daqui para cá também cai pela metade. E essa daqui é a nossa resposta. Ok? Então, quando a gente vem para cá, a gente determinou agora quantos mols de sulfato de amônio são formados a partir dessa massa. Tá? Então, olha as transformações que nós fizemos para chegar aqui na quantidade de mols de sulfato de amônio que é produzido a partir dessa massa inicial que ele pegou e colocou lá no aparelho para fazer a determinação de nitrogênio. Então, dessa massa, eu consigo produzir essa quantidade em mol de sulfato de amônio. Ok? Então, fizemos aqui tudo que a FUVEST nos pediu. No item A, analisamos a rota sintética e depois determinamos a estrutura do subproduto. No item B, fazemos a relação das interações intermoleculares. E no item C, aqui fizemos uma questão de estequiometria. Ok? Então, uma questão bem bonita da FUVEST, tá? Bem aplicada, colocou tudo junto. Química geral, que é a parte de estequiometria de interações intermoleculares, junto com a parte de reações orgânicas, também isso aqui está relacionado com a parte de bioquímica, tá? Então, uma questão bem bonita da FUVEST, bem elaborada e tudo conceitos que você vê durante o ensino médio aí. A parte de estequiometria e interações intermoleculares você vê no primeiro ano, e a parte de reações orgânicas você vê no terceiro ano junto com bioquímica. Eu sei que é claro que nem todos os ensinos médios conseguem chegar na parte de reações, nem todos os ensinos médios levam vocês a ver a parte de bioquímica, mas se você está estudando, se você chegou numa segunda fase da FUVEST, você vai ter que estudar, você estudou com certeza, essa parte pode ser a parte, pode você ter estudado aí de várias formas diferentes, você consegue ir atrás de material para você estudar aí essa parte de reações e essa parte de bioquímica, tá certo? Então, por isso que na internet é uma ferramenta valiosa se você sabe usar ela para estudar. Você vai selecionando um material e aí você tem bons vídeos, bons professores aí pela internet para ajudarem vocês a estudarem a defasagem que, infelizmente, o ensino médio traz. Muitas vezes o ensino médio quer que você veja o básico do básico, muitas vezes ele está preparando você mais para você terminar logo o ensino médio e muitas vezes não está pensando em formar alguém que vai prestar um vestibular de ponta, tá certo? Essa aqui é a realidade e aí, infelizmente, isso vai ser cobrado, mas você não viu isso de forma aprofundada ou muitas vezes nem chegou a ver, tá certo? Então, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam essa questão tão bonita quanto eu achei. E
Me digam também se conseguiriam fazer todos os itens, o A, o B e o C, ou deixariam algum em branco. Tá? Eu acho que o item um pouquinho mais complexo, como vocês viram, é o item A, onde você tem que entender, mas a FUVEST tem cobrado nos vestibulares, as reações são cobradas dessa forma, tá? Então eu já fiz vários vídeos de segunda fase, dessa parte de química orgânica, onde ela dá um esquema, você interpreta e depois você aplica para uma outra molécula, certo? Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!